Introdução. Minha história. No meu último dia de meu segundo ano do ensino médio, acertaram meu rosto com um taco de beisebol. Quando meu colega fez um movimento para pegar impulso para a tacada, o bastão escorregou de suas mãos e veio voando na minha direção até atingir diretamente entre os olhos. Não tenho lembrança do momento do impacto. O taco estatelou em meu rosto com tanta força que esmagou meu nariz, deixando-o com um bizarro formato de U. A colisão fez com que o tecido mole do meu cérebro chacoalhasse no interior do crânio e, imediatamente, uma onda de inchaço surgiu em toda a minha cabeça. Em uma fração de segundo, tive um nariz quebrado, várias fraturas no crânio e 2 órbitas oculares estilhaçadas. Quando abri meus olhos, vi pessoas me encarando e correndo para ajudar. Olhei para baixo e notei manchas vermelhas nas minhas roupas. Um dos meus colegas tirou a camisa e entregou para mim. Eu a usei para conter o fluxo de sangue escorrendo de meu nariz quebrado. Chocado e confuso, eu não sabia a gravidade do que me feria. Meu professor passou o braço em volta do meu ombro e começamos a longa caminhada até a enfermaria. Atravessamos o campo, descemos a colina e voltamos à escola. Mãos aleatórias apoiavam meu corpo, me mantendo na vertical. Caminhamos devagar, sem muita pressa, ninguém percebia que cada minuto importava. Quando chegamos à sala da enfermaria, ela me fez uma série de perguntas. Em que ano estamos? 1998, respondi. Na verdade, era 2002. Quem é o presidente dos Estados Unidos? Bill Clinton, falei. A resposta era George Bush. Qual é o nome da sua mãe? Eu parei. 10 segundos se passaram. Patty. Falei casualmente, ignorando o fato de que tinha levado 10 segundos para lembrar o nome da minha mãe. Essa é a última pergunta de que me lembro. Meu corpo era incapaz de lidar com o rápido inchaço do meu cérebro e perdi a consciência antes da chegada da ambulância. Minutos depois, fui transportado até o hospital local. Pouco antes de chegar, meu corpo começou a se desligar, e eu tinha dificuldades com funções básicas, como engolir e respirar. Tive minha primeira convulsão do dia, então parei de respirar completamente. Entanto, os médicos corriam para me fornecer oxigênio. Também decidiram que o hospital local não estava equipado para lidar com a situação e requisitaram um helicóptero para me transferir para um hospital maior em Cincinnati. Saí da sala de emergência e fui em direção ao heliponto, do outro lado da rua. A maca sacudia pela calçada esburacada, enquanto uma enfermeira me empurrava e outra bombeava manualmente o oxigênio. Minha mãe, que havia chegado ao hospital momentos antes, subiu ao helicóptero ao meu lado. Eu permaneci inconsciente e incapaz de respirar sozinho enquanto ela segurava minha mão durante o voo. Enquanto minha mãe viajava comigo no helicóptero, meu pai foi para casa ver como estava meu irmão e minha irmã e dar a notícia para eles. Ele sufocou as lágrimas ao explicar para minha irmã de que não poderia ir à sua formatura do ensino fundamental naquela noite. Depois de deixar meus irmãos aos cuidados dos familiares e amigos, ele foi para Cincinnati encontrar minha mãe. Quando minha mãe e eu pousamos no hospital, uma equipe de quase 20 médicos e enfermeiros correu para o heliponto e me levou para a unidade de trauma. A essa altura, o inchaço do meu cérebro havia se tornado tão grave que eu estava tendo repetidas convulsões pós-traumáticas. Meus ossos quebrados precisavam ser consertados, mas eu não estava em condições de ser submetido à cirurgia. Depois de outra convulsão, a terceira do dia, fui colocado em coma induzido e em um ventilador. Meus pais já conheciam aquele hospital. 10 anos antes, haviam entrado no mesmo prédio térreo depois de que minha irmã foi diagnosticada com leucemia aos 3 anos de idade. Eu tinha 5 anos na época. Meu irmão tinha apenas 6 meses. E após 2 anos e meio de quimioterapia, punções na coluna vertebral e biópsias na medula óssea, minha irmãzinha finalmente saiu do hospital feliz e saudável e sem câncer. E agora, depois de 10 anos de vida normal, meus pais se encontravam no mesmo lugar com outro filho. Enquanto eu estava em coma, o hospital enviou um padre e um assistente social para consolar meus pais. Foi o mesmo padre que conversara com eles há uma década antes.
na noite em que descobriram que minha irmã tinha câncer. Conforme o dia se desvanecia na noite, uma série de máquinas me manteve vivo. Meus pais dormiam inquietos em um colchão hospitalar. Em um momento, eles desabaram de cansaço e logo depois estavam completamente despertos e preocupados. Minha mãe me disse mais tarde: foi uma das piores noites da minha vida. Minha recuperação. Por um golpe de misericórdia, na manhã seguinte, minha respiração melhorou, a ponto de que os médicos se sentiram confortáveis em me tirar do coma. Quando finalmente recuperei a consciência, descobri que havia perdido meu olfato. Como teste, uma enfermeira me pediu para assoar o nariz e cheirar uma caixa de suco de maçã. Meu olfato voltou, mas para surpresa de todos, o ato de assoar o nariz forçou o ar através das fraturas do meu olho e empurrou o olho esquerdo para fora. Meu globo ocular saltou da órbita, mantido precariamente no lugar pela minha pálpebra e pelo nervo óptico, que conectava ao meu cérebro. Tenso, hein? O oftalmologista disse que meu olho gradualmente voltaria ao lugar à medida que o ar saísse, mas era difícil dizer o quanto tempo levaria. A cirurgia foi agendada para uma semana depois, o que me permitiria mais tempo para a recuperação. Parecia que eu havia saído do lado perdedor de uma luta de boxe, mas fui liberado para deixar o hospital. Voltei para casa com o nariz quebrado, meia dúzia de fraturas faciais e um olho esquerdo inchado. Os meses seguintes foram difíceis. Parecia que tudo na minha vida estava em pausa. Tive diplopia por semanas. Literalmente não conseguia ver direito. Demorou mais de um mês, mas meu globo ocular acabou retornando ao devido lugar. Entre as convulsões e meus problemas de visão, foram 8 meses até que eu pudesse dirigir um carro novamente. Na fisioterapia, praticava padrões motores básicos, como andar em linha reta, e estava determinado a não deixar a lesão me derrubar. Mas houve mais do que alguns momentos que me senti deprimido e subjugado. Fiquei dolorosamente ciente do longo caminho que ainda tinha pela frente, quando voltei ao campo de beisebol, 1 ano depois. O beisebol sempre foi parte importante da minha vida. Meu pai havia jogado na liga secundária pelo St. Louis Cardinals e eu também sonhava em jogar profissionalmente. Após meses de reabilitação, o que eu mais queria era voltar para o campo. Mas meu retorno ao beisebol não foi tranquilo. Quando a temporada chegou, fui o único jogador júnior cortado do time do colégio. Fui rebaixado para jogar com os alunos do 2º time júnior. Eu jogava desde os 4 anos. Para alguém que havia gastado tanto tempo e esforço no esporte, ser cortado era humilhante. Ainda me lembro vividamente do dia que isso aconteceu. Sentei no meu carro, chorei enquanto zapeava pelas estações de rádio, procurando desesperadamente por uma música que me fizesse sentir melhor. Depois de 1 ano de determinação, consegui retornar ao time de colégio como sênior, mas raramente estava em campo. No total, joguei 11 ciclos de beisebol na liga colegial principal no ensino médio, pouco mais que uma única partida. Apesar da minha carreira insossa no ensino médio, eu ainda acreditava que poderia me tornar um ótimo jogador. E sabia que para as coisas melhorassem, era eu quem deveria fazer isso acontecer. A reviravolta veio 2 anos depois da lesão, quando comecei a cursar o ensino superior em Denison University. Era um recomeço, e seria lá que eu descobriria surpreendentemente o poder dos pequenos hábitos. Como eu aprendi sobre hábitos? Frequentar a Denison University foi uma das melhores decisões da minha vida. Conquistei um bom lugar no time de beisebol e, embora por ser calouro, tivesse no final da fila de escalação, fiquei emocionado. Apesar do caos dos meus últimos anos de ensino médio, consegui me tornar um atleta universitário. Eu não seria o titular do time de beisebol tão cedo, então me concentrei em colocar a minha vida em ordem. Enquanto meus colegas ficavam acordados até tarde e jogavam videogame, eu construía bons hábitos de sono e ia para a cama cedo todas as noites. No mundo bagunçado de um dormitório de faculdade, fiz questão de manter meu quarto limpo e arrumado. Essas melhorias foram pequenas, mas me deram uma sensação de controle sobre a minha vida. Comecei a me sentir confiante novamente, e essa crescente crença dentro de mim mesmo
invadiu a sala de aula enquanto eu aprimorava meus hábitos de estudo e conseguir obter notas altas durante meu primeiro ano. Um hábito é uma rotina ou comportamento que é realizado regularmente. E em muitos casos, de modo automático, conforme cada semestre passava, eu acumulava pequenos, mas consistentes hábitos e acabavam levando a resultados inimagináveis para mim quando comecei. Por exemplo, pela primeira vez em minha vida, criei o hábito de levantar pesos várias vezes por semana. E nos anos que seguiram, meu corpo de 1,93 m passou de franzinos 77 quilos para esguios 90 quilos. Quando meu segundo ano chegou, ganhei um papel de iniciante na equipe de arremesso. No penúltimo ano, fui eleito capitão da equipe e, no fim da temporada, indicado para a equipe das estrelas do ano. Mas somente no último ano que meus hábitos de sono e estudo e treino de força realmente começaram a valer a pena. 6 anos depois de ter sido atingido no rosto com um taco de beisebol, levado para o hospital e colocado em coma, fui selecionado como o melhor atleta masculino de Denison University e colocado para a ESPN Academy All-American Team, uma honra concedida a apenas 33 jogadores em todo o país. Quando me formei, estava listado no livro de registros da escola em 8 categorias diferentes. Naquele mesmo ano, recebi a maior honraria acadêmica da universidade, a medalha de reitor. Espero que me perdoe se isso soa pretensioso. Para ser honesto, não havia nada de lendário ou histórico em minha carreira atlética. Não cheguei a jogar profissionalmente, no entanto, analisando esses anos de retrospectiva, acredito que ter conseguido algo igualmente raro atinge todo o meu potencial. E acredito que os conceitos desse livro farão atingir o seu também. Todos nós enfrentamos desafios na vida. Essa lesão foi um dos meus, e a experiência que me ensinou uma lição crucial. Mudanças que parecem pequenas e sem importância, a princípio terão resultados notáveis se você estiver disposto a persistir nela por anos. Todos lidamos com contratempos, mas em longo prazo, a qualidade de nossas vidas depende da qualidade de nossos hábitos. Com os mesmos hábitos, você terá os mesmos resultados. Mas com melhores hábitos, tudo é possível. Talvez existam pessoas que consigam alcançar um sucesso incrível da noite para o dia. Não conheço ninguém assim, certamente não sou uma delas. Não houve um momento decisivo na minha jornada do como induzido até o Academic All-American. Houve muitos. Foi uma evolução gradual. Uma longa série de pequenas vitórias e pequenas descobertas. A única maneira de fazer progresso, a única escolha que eu tinha, era dar pequenos passos. Empreguei essa mesma estratégia alguns anos depois, quando comecei meu próprio negócio e comecei a trabalhar nesse livro. Como e por que eu escrevi esse livro? Em novembro de 2012, comecei a publicar artigos no site jamesclear.com. Durante anos, mantive notas sobre meus experimentos pessoais com hábitos e finalmente estava pronto para compartilhar algum deles publicamente. Comecei publicando um novo artigo toda segunda e quinta-feira. Em poucos meses, esse simples hábito de escrever levou meus primeiros 1.000 assinantes de e-mail e no final de 2013 esse número havia crescido para mais de 30.000 pessoas. Em 2014, minha lista de e-mail aumentou para mais de 100.000 assinantes, o que fez dela uma das newsletters de maior crescimento da internet. Eu me senti um impostor quando comecei a escrever, 2 anos antes, mas agora eu estava me tornando conhecido como um especialista em hábitos. Um novo rótulo que me empolgava, mas também me deixava desconfortável. Nunca havia me considerado um mestre no assunto, mas sim alguém que estava experimentando junto com meus leitores. Em 2015, alcancei 200.000 assinantes de e-mail e assinei um contrato com a Penguin Random House para começar a escrever esse livro que você está lendo agora. Como meu público cresceu, o mesmo aconteceu com minhas oportunidades de negócio. Fui ficando cada vez mais solicitado a palestrar nas melhores empresas sobre a ciência da formação de hábitos, mudanças de comportamento e melhoria contínua. Eu me vi
proferindo palestras em conferências nos Estados Unidos e na Europa. Em 2016, meus artigos começaram a aparecer regularmente em grandes publicações como Time, Entrepreneur e Forbes. Para meu espanto, o que eu escrevi foi lido por mais de 8 milhões de pessoas naquele ano. Treinadores da NFL e da NBA, da MLB, começaram a ler meu trabalho e compartilhar para suas equipes. No início de 2017, lancei Habits Academy, que se tornou a principal plataforma de treinamento para organizações e indivíduos interessados em construir melhores hábitos na vida e no trabalho. Fortune 500 e startups em crescimento começaram a inscrever seus líderes e treinar sua equipe. No total, mais de 10 mil líderes e gerentes, treinadores e professores se formaram no Habits Academy. E meu trabalho com eles me ensinou muito sobre o que é necessário para os hábitos funcionarem no mundo real. Ao dar os últimos retoques nesse livro, em 2018, JamesClear.com recebia milhões de visitantes por mês e quase 500 mil pessoas assinavam a newsletter semanalmente por e-mail. Um número que estava tão além das minhas expectativas quando comecei que nem sei direito o que expressar sobre isso. Como esse livro te beneficiará? Segundo o empresário e investidor Naval Hunt, para escrever um grande livro, você precisa primeiro se tornar o livro. Meu conhecimento sobre ideias mencionadas aqui cresceu na minha necessidade de vivenciá-las. Tive que contar com pequenos hábitos para me recuperar da lesão, ficar mais forte no ginásio, ter alto nível de rendimento em campo, ser escritor, construir um negócio de sucesso e simplesmente me tornar um adulto responsável. Pequenos hábitos me ajudaram a alcançar meu potencial e, considerando que decidi ler esse livro, acho que também gostaria de alcançar o seu. Nas páginas seguintes, compartilho um plano a passo para construir hábitos melhores. Não por dias ou semanas, mas por toda a vida. Embora a ciência fundamente tudo o que eu escrevi, esse livro não é um trabalho de pesquisa acadêmica, é um manual de operação. Você encontrará sabedoria e conselhos práticos importantes enquanto explico a ciência de como criar e mudar seus hábitos, de uma maneira fácil de entender e aplicar. As áreas de conhecimento que me baseio, biologia, neurociência, filosofia, psicologia e muito mais, existem há muitos anos. O que lhe ofereço é a síntese das melhores ideias que pessoas inteligentes descobriram há muito tempo, bem como as descobertas mais convincentes recentemente feitas por cientistas. Minha contribuição, espero, é de encontrar ideias que mais importam e conectá-las de uma forma altamente prática. Qualquer informação sábia nessas páginas deve ser creditada aos muitos especialistas que precederam. Qualquer coisa tola, suponha que seja erro meu. A espinha dorsal desse livro é o meu modelo de 4 passos de hábitos: estímulo, desejo, resposta e recompensa. As 4 leis de mudanças de comportamento que evoluem a partir dessas etapas. Leitores com experiência em psicologia podem reconhecer algum desses termos em condicionamento operante, proposto pela primeira vez como o estímulo, resposta e reforço, por B.F. Skinner, na década de 1930, e popularizado mais recentemente como deixa, rotina e recompensa, em O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Cientistas comportamentais como Skinner perceberam que, se você oferecesse a recompensa ou punição correta, poderia levar as pessoas a agir de uma determinada maneira. Mas, enquanto o modelo Skinner fez um excelente trabalho em me explicar como estímulos externos influenciavam nossos hábitos, falta-lhe uma boa explicação de como nossos pensamentos, sentimentos e crenças impactam nosso comportamento. Os estados internos, nossos humores e emoções, também são importantes. Nas últimas décadas, os cientistas começaram a determinar a conexão entre nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Essa pesquisa também é abordada nessas páginas. De modo global, a estrutura que ofereço é um modelo integrado das ciências cognitivas e comportamentais. Acredito que seja um dos primeiros modelos do comportamento humano a explicar com precisão a influência dos estímulos externos quanto às emoções internas em nossos hábitos. Embora um pouco da linguagem possa ser familiar, tenho certeza de que os detalhes
que as explicações das 4 leis de mudanças de comportamento oferecerão uma nova maneira de pensar sobre seus hábitos. O comportamento humano está sempre mudando, situação a situação, momento a momento, segundo a segundo. Mas esse livro trata o que não muda, trata dos fundamentos do comportamento humano, os princípios perenes em que você pode confiar ano após ano, as ideias que pode alicerçar a construção de um negócio, de uma família ou vida. Não existe um caminho certo para criar hábitos melhores, mas esse livro descreve a melhor maneira que conheço, uma abordagem que será eficaz, independente de onde você começar ou estiver tentando mudar. As estratégias que abordo serão relevantes para qualquer um que esteja procurando por um sistema de passo a passo para melhorias, sejam suas metas concentradas em saúde, dinheiro, produtividade, relacionamentos ou todas as opções acima. No que tange o comportamento humano, esse livro será seu guia.